Boa noite, pessoal. Nós vamos começar, que eu estou com esse microfone aqui na mão para ver se o barulho diminui, né? Então, nós vamos começar a nossa apresentação, né? Aqui da continuação do estudo sobre as festas, né? Nós estudamos as 4 primeiras festas, né? Que é a Páscoa, os Asmos, o Primícias e o Pentecoste. E agora nós vamos estar indo para as outras 3 últimas festas, né? As 4 primeiras festas já aconteceram, agora a gente está indo para as 3 que ainda não aconteceram. Então, vamos caminhar, né? O pessoal vai entrando, quando o pessoal for entrando aí, a gente vai... Deixa eu só ver se eu aumento aqui um pouco o som do microfone, ver se fica melhor. O microfone baixa. Não, ainda no teu, baixa o teu aí, que eu aumentei aqui um pouco o volume do... É porque eu aumentei... É porque eu aumentei aqui. Então vamos lá, né? Nós vamos falar agora sobre a festa das trombetas, né? A festa das trombetas, que é a quinta festa, né? Então a gente vai lá para Levíticos, capítulo 13, né? Aí tem aí do capítulo 23, do versículo 1 até o 44. Mas ninguém vai ler tudo não, porque senão vai ficar muito grande, né? A gente vai ler só que o começo diz assim: o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene memorial, com toques de trombeta, santa convocação. Neste dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Acho que entrou mais alguém aqui agora. Peraí, só um minuto. Eu de novo. Foi tu? Em Números vai dizer o seguinte, né? Em Números vai dizer, né? Capítulo 29, do versículo 1 ao 40. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, encher o salvo ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha, misturado com azeite, 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Né? Um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Então, aqui tem um bode, né, que faz expiação, né? Aqui também é falar do holocausto contínuo, né? Então, esse aqui é o texto de Números, né? Aqui é um esboçozinho, né, da festa, né? A festa das trombetas é o Yanteruá, ou Yanteruá, né? Também é chamada, né, de Rosh Hashanah, né? Ela sempre é no primeiro dia do 7º mês. E ela tem uma duração de 10 dias. E uma coisa bem interessante é que todas as festas elas são movidas pela lua. É um calendário lunar. Então a gente tem que entender que Israel ele tem 2 calendários, né? Ele funciona através de 2 calendários: o calendário normal e o calendário lunar. Todas as festas do Senhor, Páscoa, menos a primícia, mas todas as outras festas elas são praticamente todas baseadas pelo calendário lunar, né? A outra que não é baseada pelo calendário lunar é a festa do Pentecostes, porque ela é a partir, e também né? Porque a partir do primeiro, do domingo, né? Porque tem a Páscoa, Pães Asmos, quando dá no sábado, né, que é o sábado mesmo da semana, no domingo, que eles não têm domingo, é o primeiro dia da semana, você conta 7 semanas, né, 7 dias, né, 7 semanas, vai dar 49 dias, né, o próximo domingo, né, que é a outra semana, que é o outro primeiro dia da semana, é o Pentecostes, aí começa o Pentecostes. Mas para você ver que as outras festas, elas são todas baseadas pelo calendário lunar, né, tudo baseado pela lua. Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre trombetas, né? Que em Números 10, do versículo 1 ao 10, vai dizer, né?
Falou mais o Senhor Moisés dizendo, faze-me 2 trombetas de prata, de obra batidas a farás, e elas que servirão para a convocação da congregação. Né? E é importante entender também que congregação é a palavra carral, né? Que é a mesma palavra ela tem a mesma o mesmo sentido da palavra eclésia do grego, que é igreja. Então, carral no hebraico é a mesma, ela tem a mesmo sentido para o eclésia, né, de onde vem a palavra igreja no grego. Né? E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá. O versículo 8 vai dizer, os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a peleja contra o inimigo, e vos oprime, também tocareis as trombetas. Né? Aí o versículo 10 vai dizer, né? Também em seus dias festivos, nas festas fixas, e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar cornetas. Chegou mais alguém, deixa eu ver aqui. Chegou. A Denise, boa noite. Então, ele vai dizer que no versículo 10 aqui, né? Também em seus dias festivos e nas festas fixas, né? E no primeiro dia. Chegou mais alguém? Tu pode permitir aí? Foi a Cristina que chegou agora. Então, tu permite aí. Então, eles serão, né, memorial a favor de vocês perante Deus. Então, essas trombetas aqui, elas são bem engraçadas, porque depois essas trombetas de pratas, elas foram substituídas por trombetas de chifres de carneiro. E uma coisa que é bem interessante é que na festa aqui do Rosh Hashanah ou no Yom Teruah, né, que é a mesma coisa, Yom Teruah, uns dizem Yom Teruah, outros dizem Yom Teruah, e outros chamam de Rosh Hashanah, né? No primeiro dia, era 10 dias, todo dia tinha que tocar trombeta, mas no primeiro dia das festas, se tocava trombeta o dia todo. Então era um dia, né? Aquele toque, aquele alvoroço, né, de trombeta tocando o tempo todo, porque estava chamando, né? E se a gente, se você for ver, o calendário bíblico, o Ano Novo é na festa da Páscoa, né? Mas o calendário hoje atual de Israel, o Ano Novo é na festa das trombetas. E eu né, participando de uma live com um judeu, né? O Asher Trailer, né? Até daquele livro que o pessoal está até fazendo o curso aí, que é o Relacionamentos de Aliança. O Asher, ele ficou tocando trombeta lá, o pessoal, tinha um monte de gente lá com aquele chofar tocando. Então, essas trombetas elas eram tocadas para quando havia guerra, né? Quando o inimigo estivesse se aproximando, tocava trombeta. A trombeta era tocada cada dia primeiro do mês, a trombeta era tocada nos dias de festa para anunciar que era festa, né? E tinha a festa que era a festa própria das trombetas, que era um dia que era essa festa das trombetas, ela é uma preparação para o dia da expiação, né, que é o Yom Kippur, que é outra festa. Por quê? Porque durante 10 dias iriam se tocar trombetas para que o povo pudesse se santificar para o dia do Yom Kippur, que para nós a festa mais importante é a Páscoa. Para o povo de Israel, o dia mais importante é o Yom Kippur, né? É a festa da expiação. E a Bíblia vai dizer que no dia da expiação, quem não tivesse se purificado durante esses 10 dias, né, ele seria morto, seria eliminado do povo. Então, era um dia de alarida, era um dia de convocação. Então, vai dizer aqui em Sofonias, né, até eu li Sofonias esses dias, mais o Tião, né, terça-feira. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, né? Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação e de tribulação, e dia de angústia, dia de alvoroço e dia de assolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e dia de densas trevas, dia de trombetas e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Olha bem aqui o que é que o profeta está dizendo, né? Aí no versículo 18 ele vai dizer: nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar
no dia da indignação do Senhor. Né? Então, aqui, o profeta Sofonias está dizendo que o dia do Senhor, né, é o grande dia do Senhor, que qual é esse grande dia do Senhor? É quando Jesus volta, né, quando Jesus vai voltar. Né? Então, esse dia é chamado dia do Senhor. Né? Outros textos vai estar dizendo dia da ira do Senhor. Né? E ele vai dizer, e sempre quando fala desse dia do Senhor, fala de trevas, fala de trovões, fala de sons, né? E sempre ele tá ligado o dia do Senhor com a festa das trombetas, né? Porque é o dia de tocar trombetas, é o dia de chamar, dizer assim, né? Que é o dia de dizer assim, a guerra do Senhor vai começar, é o dia da vingança, é o dia que o Senhor ele vai vingar, né? Tudo aquilo que acontece com o seu povo. Então, um dia de trevas, né? Em Ezequiel, capítulo 32, 33, também está falando sobre isso. Isso aqui é bem importante, né? Que vai dizer assim, filho do homem fala com os filhos de seu povo e diz-lhe, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo desta terra escolher um homem no meio dele, construir por sua atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, e esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier ao abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta. E não se deu por avisado, será responsável pela sua própria morte. Se tiver este dado atenção ao aviso, salvará a sua própria alma. Mas se o atalaia ver que o inimigo, né, se o inimigo está vindo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier abater um deles, este foi abatido por sua maldade, mas quem será responsável pela sua morte dele é o atalaia. Aí olha bem o que é que o Deus vai dizer agora para Ezequiel. Filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Se o povo, né, disser ao ímpio que certamente morrerá, e você não falar para o advertir, o ímpio do seu mau caminho, né? Este morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salva a sua alma. Então, olha bem aqui que agora, né? O que é que está dizendo lá em Números, lá em Levítico, sobre as trombetas, né? Que as trombetas é o quê? Para a guerra, para as festas e para anunciar, reunir o que o povo ia se reunir, né? Para as assembleias e para todo o primeiro do mês. Já que Deus ele já dá outro sentido para o toque de trombeta, né? Quem é o atalaia? O atalaia é aquele cara que vê o inimigo e ele toca a trombeta. Então, Deus está mudando o sentido da trombeta, está dizendo assim, agora você, Ezequiel, é como aquele atalaia, você é que toca a trombeta. Né? E quem é agora que nós somos? Quem é agora os atalaias, né, que Deus constituiu, minha gente? Somos nós. Né? E quem é que é a trombeta? A trombeta é a nossa voz. E nós temos que avisar que o ímpio vai morrer. Se nós não avisarmos o que é que Deus vai falar, o que é que Deus fala, né? Que Deus ele vai cobrar de nós. Olha bem aqui agora como o próprio Deus está mudando o sentido da festa das trombetas. Ele está dizendo, olha, agora a trombeta está na tua voz, tá na tua voz. Está naquilo que tu fala. Se tu avisar o ímpio, ele morrer, problema do ímpio. Agora, se tu não avisar e o ímpio morrer, problema é teu. Né? Olha bem aqui como Deus aqui ele tá dando um novo sentido para as trombetas. Aí nós vamos aqui, agora nós vamos aqui para Levítico, né? Voltando lá para Levítico 25, versículo 8, ele vai dizer, né? Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos serão 49. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Isso aqui é muito importante, minha gente. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os moradores, ano de jubileu. Vos será
tornareis cada um para a sua possessão, cada um para a sua família. O ano 50 será jubileu. Não semeareis, nem colhereis. O que dele nascer de si mesmo, nem nele vindimarei as vossas uvas da separação, porque jubileu é santo. Será para vós a novidade do campo, né? Comereis neste ano dos jubileus, tornareis cada um para a sua possessão. Um ano do jubileu é maravilhoso, porque quando a gente vai ver, lá quando a gente estudou, né, 15 dias atrás, quando a gente estudou a festa das primícias, diz que a festa das primícias, né? Da festa da primícia até o Pentecoste, ia contar o quê? 7 semanas, né? 7 semanas de dias, que daria 49 dias, né? Aí, 7 semanas, 49 dias. No 50º dia era a festa do Pentecoste, né? Por isso que é penta, né? Seria o Pentecostes. Agora, Deus está dizendo, está dando outra instrução, dizendo, agora, essas 7 semanas, elas não são mais semanas de dias, elas são semanas de ano. Né? Você vai contar 7 semanas de anos, né? Então, 7 vezes 7, 49 anos. Né? No ano 50 é o ano do jubileu. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque o ano do jubileu é o ano da libertação. E neste ano da libertação, que é o ano do jubileu, seria pregoado que todas as dívidas seriam perdoadas, todas as dívidas. Se você devesse a alguém, se você naquele tempo as pessoas às vezes eles não tinham dinheiro para pagar a sua dívida, eles se tornavam escravos, né? Ou eles compravam escravos. Então, nesse ano do jubileu, todas as dívidas eram quitadas. Todos os escravos eram livres. E outra coisa, não havia plantação. Você não podia plantar, porque você ia comer daquilo que você plantou no ano 59. Por quê? Porque era um ano de libertação para a terra, para o escravo, para o endividado. Era um ano de libertação de tudo, né? A terra ia ser liberta, os escravos iam ser libertos, as dívidas iam ser perdoadas. Então, esse era um ano especial. Né? Tem um livro, né? Tem um livro que ele está na Bíblia Católica, não está na nossa, que é chamado do Livro do Jubileu. Se você não lê, leia, que ele é bem interessante, porque no livro de jubileus da Igreja Católica, lá, ele conta os anos de vida das pessoas por jubileu, né? A cada 50 anos. Né? E é bem interessante esse livro, né? Essa contagem. Então, o ano do jubileu era um ano de libertação. E nesse ano do jubileu, olha bem o que é que o texto vai dizer. Vai dizer assim, que no mês 7º, né? que era o mês da festa das trombetas, né? Ao 10 do mês, quer dizer, que a 10 do mês era quando você tocava trombeta durante 10 dias para o quê? Para que ao 10 do mês houvesse o quê? A festa da expiação, né? Na festa da expiação, que era que ia acontecer nesse dia da expiação, ia passar uma trombeta por toda a terra, né? Isso quer dizer o quê? Que aqui, meu irmão, é a última trombeta. Isso aqui é o arrebatamento da igreja. Quando alguém lhe perguntar para você, qual é a última trombeta que a Bíblia fala, né? Quando o apóstolo Paulo vai dizer no tocar da última trombeta, né? A última trombeta que a Bíblia fala é a trombeta do jubileu. Por quê? Porque a trombeta do jubileu, ela anuncia o ano da libertação. Então, agora, quando alguém lhe perguntar, quando é que a igreja vai ser arrebatada? Você vai dizer que é quando? No ano do jubileu. Mas é no ano do jubileu aqui da terra, não. É no ano do jubileu do Senhor. Né? Por quê? Porque é o ano da libertação, o ano que todas as dívidas serão pagas. Aí nós vamos lá para Apocalipse, né? O que é Apocalipse capítulo 1, versículo de 9 a 11 vai dizer: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma grande voz, como voz de quê? De trombeta. Vocês estão vendo aqui, né? A voz era como voz de trombeta, né?
Olha o que João está vendo aqui, né? Que ele dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. Na verdade, ele não falou o Alfa e o Ômega, ele falou, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Primeiro e o derradeiro, aquele que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, né? As 7 igrejas aqui da Ásia. Aí, quando a gente vai aqui para... alguém está pedindo para entrar. A Ariane já aceitou. Né? Quando a gente vai aqui para Apocalipse 4, versículo... Deixa eu voltar. Apocalipse... Tá vendo? Passei de novo. Deixa eu voltar aqui. Passei demais. Apocalipse 4, versículo 2 vai dizer: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombetas. Né? Toda vida que você ouvir voz de trombetas, é porque eles estão... Quando a gente foi ver os primeiros slides, a gente vê a palavra moed. Né? Para você entender, você tem que entender Gênesis capítulo 1, né? Versículo 14, ou versículo 16, quando a Bíblia vai dizer que Deus ele fez o sol e a lua como sinais, né, para tempos e estações. Aquela palavra estações ali é moed. Moed significa tempo determinado do Senhor. Mas a palavra ed, no final de moed, também ela tem outro. É só a palavra ed, que é o e e o d, ela tem outro sentido, que é testemunho. Então, as festas, que é o tempo determinado, com as festas do Senhor, ela é o quê? Ela é um tempo, né? Um tempo determinado de testemunho. Então, né? É o tempo, então a gente pode colocar que é o tempo determinado para testemunhar. Então, aqui João está dizendo que eu vi como uma voz de trombeta, né? Ouvira, né? Ouvira para falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois devem acontecer. E logo eu fui arrebatado em espírito. Olha bem aqui, né? João, ele escuta a voz de trombeta. O que é que acontece com João? João é arrebatado em espírito, né? Claro que aqui não é um arrebatamento final, mas você está vendo aqui que João foi arrebatado depois de ouvir o quê? A voz da trombeta. Em 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículo 51 a 53, o apóstolo Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério. Qual é o mistério que o apóstolo Paulo vai estar falando aqui? Né? É um mistério sobre as últimas coisas. Ele vai dizer, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do quê? Da última trombeta. Qual é a última trombeta que a Bíblia fala lá no livro de Levítico? A última trombeta que passa é aonde? No ano 50º, no 10º dia, no dia da expiação, é a trombeta do jubileu. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Então, o apóstolo Paulo aqui ele também está falando, né, desse dia, que é o dia da libertação, né, que é o ano do jubileu, a última trombeta. Por isso que é na última trombeta. Aí o apóstolo Paulo aqui, para os irmãos lá de Tessalônica, né, ele vai falar no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, ele vai dizer: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, ou os que estivermos até o fim do Senhor, certamente não procederemos que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, olha a trombeta aqui de novo, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatado e juntamente com ele na nuvem. Olha bem aqui que o apóstolo Paulo está falando também da trombeta, né? Do arcanjo e da trombeta. Apocalipse capítulo 10, versículo 5 e 7. O anjo ele vai falar, né? Vamos ler aqui o versículo 7, né? Que é o final. Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o quê? O mistério de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo falou lá no Coríntios. Qual é o mistério de Deus? Nem todos morreremos. Nem todos morreremos. Né? Mas seremos transformados. No que? No tocar da última trombeta. O que aqui vai dizer? Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quem é que anunciou o mistério de Deus? Não foi nem os apóstolos, foram os profetas. E os profetas, eles falavam de quê? Das festas do Senhor. Né? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, que é a última trombeta, né? A 7ª trombeta, que é a última trombeta.
Apocalipse 11, né, versículo 15 ao 18, vai dizer: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos, né, diante do trono de Deus, se prostraram os seus rostos e adoraram ao Senhor, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Vocês se lembram lá quando a gente leu Sofonias, né? Que Sofonias ele vai dizer: nem com o seu ouro e nem com a sua prata vocês vão se livrar, né, do grande e terrível dia do Senhor. E o que é que o João está dizendo aqui? Pequenos como grandes, e ele vai dizer, né? Aqui, né? Ó, os que temem o teu nome, tanto pequenos como os grandes. E de destruir, porque destrói a terra. Então, aqueles lá que o profeta Sofonias já falou lá no capítulo 1 de Sofonias, né? Ele diz que o dia do Senhor vem, é dia de trevas, né? É dia dia de morte, o Senhor vai vir mesmo, vai vir para julgar, para arrebentar tudo, né? O que é que vai acontecer? Aqueles que destruírem a terra serão destruídos, né? O João está corroborando exatamente com as mesmas palavras. Mas quando é que isso vai acontecer? No toque da última trombeta, né? Que é exatamente aquela trombeta do jubileu. Mateus 24, olha aqui Mateus 24, versículo 29 a 31, vai dizer: imediatamente após a tribulação, então aqui já acaba com a esperança dos que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação, né? Porque o apóstolo Mateus já está dizendo, né? Imediatamente após a tribulação. Daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão. Olha, vê lá o que é que o Sofonias falou, olha lá o que é que Joel fala, né? E verão o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de quê? De trombeta. E reunirá os seus eleitos. Olha bem aqui como, né, tanto textos, né, sobre a festa da trombeta. Aqui, aquele quadro da festa das trombetas, né? Então nós vamos agora para o dia da expiação, que é um dia tremendo, né? Que é o grande dia para o povo judeu, né? Que foi agora esses dias, né? Se eu não estou enganado, a festa dos tabernáculos acabou agora, né? Acabou agora, acho que essa semana, ou foi semana passada, que a festa do tabernáculo acabou, né? Vai dizer aqui Levíticos 23, né? Versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: mas aos 10 dias deste sétimo mês, ó, os 10 dias é o último dia da festa das trombetas, né? Era os 10 dias tocando trombeta, no 10º dia era o quê? Era a festa da expiação. Olha bem como elas estão ligadas, né? O sétimo mês será o quê? O dia da expiação. Lá naquele outro texto de Levítico que nós lemos, o que é que vai dizer? Que nesse dia também é o dia do jubileu, é o dia do perdão. Então, na expiação é o dia do perdão. Faça uma santa convocação, humilhe-se, traga uma oferta queimada ao Senhor. Neste dia, vocês não farão nenhum trabalho. Por que nós não fazemos nenhum trabalho nesse dia, né? É porque todo trabalho do homem já cessou, né? Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, do seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem neste dia fizer algum trabalho, eu o destruirei do meu povo. Não faça nenhum trabalho neste dia. É estatuto perpétuo. Né? O versículo 32 vai dizer, é um sábado de descanso. Então, está vendo que aqui existe o sábado, que é o sábado normal, né? Que é o sábado do segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. E existe o sábado, que é um sábado especial, que é o dia da festa. Né? É para nós como se fosse um feriado, né? Sábado de descanso, solene para vocês, se humilharem. Né, da tarde do dia 9 deste mês até a tarde do dia seguinte deste mês, né, celebrarão este sábado. Então, o sábado começa no dia 9 e vai até o dia 10. Agora, isso aqui, irmãos, é maravilhoso, tá?
vai falar aqui dos 2 bodes. Diz assim, ó, no dia 10, né, no dia 10 do 7º mês, terei santa convocação. Aqui é outro texto aqui de números que já vai nos dar um acréscimo que o de Levíticos não tem. Afligirei as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Preste atenção que sempre nesses dias não pode trabalhar, né? Aí, lá no versículo 11 vai dizer assim, ó, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo, né? E da sua oferta de alimento e das suas libações. Então, nesse dia havia o quê? Aí nós vamos aqui agora para o texto lá de Levítico, né? Que é o texto que eu quero pegar aqui para vocês. Arão, no versículo 6 vai dizer, Arão santificará um novilho como oferta pelo próprio pecado. Primeiro Arão sacrifica por ele, né? Por si mesmo e por sua família. Arão ele vai matar o bezerro por ele e pela sua família, que é a sua família, a tribo de Levi. Depois pegará os 2 bodes e o apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro. E tirará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho, aí vamos aqui para o versículo 13, vai dizer assim, fará o incenso, né, no fogo perante o Senhor. Então, aí aqui ele vai dar aqui outras explicações, mas nós vamos voltar aqui para esses 2 bodezinhos aqui, minha gente. Ele vai jogar sorte sobre esses 2 bodes, né? Um bode é morto e o outro bode é mandado para Azazel. Essa palavra Azazel não tem significado. Assim, até hoje a pessoa procura, diz que é um demônio, diz que é isso, mas não tem. As pessoas não chegam em consenso, então não vou dizer para vocês que eu sei, porque eu não sei. Né? Mas aqui acontece algo bem legal, né? Por quê? Porque ele é tirado sorte entre esses 2 bodes, né? E quando Jesus morre, antes de Jesus morrer, o que é que acontece? Né? Então vamos aqui para Levítico, depois eu vou dar aqui uma explicação aqui para vocês bem interessante sobre a morte de Jesus. Levíticos capítulo 16, versículo 6. Este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia, ao 7º mês, vocês se humilharão a si mesmo e não poderão realizar trabalho, aquilo que a gente sempre fala, né? Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto este dia se fará propiciação por vocês para purificar, quer dizer, é o dia da remissão dos pecados. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Por quê? Porque nesse dia, quando o bode era morto, que o sangue era espargido lá sobre o altar, o sumo sacerdote vinha e ele jogava, né? Nesse dia, a roupa do sumo sacerdote era toda branca. Por isso que quando João vê Jesus lá em Apocalipse, você vê como as festas elas estão em todos os lugares. A voz que ele ouve é da trombeta, né? Por quê? Porque a trombeta vem da expiação. Quando ele olha para Jesus, ele o que é que ele diz? Diz que Jesus ele estava com a roupa branca. Olha a roupa do sacerdote, é branca. Era o único dia que o sumo sacerdote usava roupa branca, era no dia da expiação. Era o único dia. Nos outros dias ele usava roupa colorida, mas no dia da expiação ele usava roupa branca. Quando Jesus aparece para João Batista, lá no capítulo 1, né, de Apocalipse, Jesus está ali como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, para o dia da expiação. Então vai dizer, não fará no trabalho de vocês, né? E este será um sábado de descanso, quer dizer, não pode trabalhar, né? É um dia de se humilhar. Ele é um decreto perpétuo, ele é para expiação. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos voltar aqui. Então, era um dia muito importante, né? Mas o que é que acontece? Deixa eu ver aqui se eu já passei o slide. Não. Vamos voltar aqui para os 2 bodezinhos aqui, né? Vamos voltar aqui para os 2 bodes. O que é que diz? Que o sumo sacerdote ele vai fazer o que ele vai fazer? Ele vai jogar sorte sobre esses 2 bodes. Mas o que é que acontece, né?
O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte. Quando Jesus ele é levado pelos sacerdotes, olha aqui a Manuela diretamente, olha a minha amiga Manu diretamente da Nova Zelândia aqui chegando, a Manu é pecadora, mas é minha amiga, né? Então, quando o Jesus ele é levado diante lá do Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos ele fala com Jesus e ele diz assim, esse cara não tem esse cara não tem nenhum tipo de pecado, né? Então, Pôncio Pilatos ele tenta soltar Jesus, ele não consegue. Então, ele fala o seguinte: naquele dia, né, era liberto, né? Era liberto um preso. Então, ele pega um preso que é o Barrabás e ele leva, né? E ele mostra ele mostra, levantando a mão para quê, Manuel? Tu quer aceitar Jesus, é? Aí eu oro já por ti, tá, pecadora? Então, ele põe Jesus e põe Pôncio Pilatos ali. E o que é que o Pilatos faz? Ele joga a sorte entre Jesus e Pôncio Pilatos. Jesus e Barrabás. Né? Ele diz, vocês querem o quê? Que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? E o que é que a multidão lá, né, que aquela multidão não era a multidão do povo, era a multidão dos saduceus e fariseus e os seus discípulos. Ali não era o povo de Israel que estava ali. Eles representavam o povo de Israel, mas não era. Isso aqui depois eu falo, é outra coisa. Mas não era o povo, era uma multidão de religiosos. E a multidão diz: solta Barrabás e crucifica Jesus, né? Solta Barrabás e crucifica Jesus. O sumo sacerdote está no dia da expiação, ele pega o quê? 2 bodes. Um bode vai morrer e um bode vai para Azazel, né? Ele é solto no deserto. Agora, vocês sabiam que naquela hora ali, quando Pilatos diz assim, ó, eu solto Jesus, olha o que é que olha o que é que o Pilatos ele fala. Preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui é um segredo. Ele diz assim, ó, vocês querem que eu solte Yeshua, que era o nome de Jesus, né? Yeshua, o Nazareno, ou vocês querem que eu solte o Yeshua Barrabás? O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Então, naquela hora ali, tinha 2 Jesus. Né? Tinha 2 Jesus. O Jesus Cristo, né? E o Jesus Barrabás. Né? Quando nós olhamos aqui, né? O que é que tem? 2 bodes. Né? Um bode é solto. Quem foi solto? O bode, quem foi solto? O Jesus Barrabás. E o Jesus Nazareno, ele é o quê? Morto. Então, lá na festa da expiação, aqueles bodes lá, que eles eram mandados, né? Que era ali tipificado, aqueles bodes eles já estavam tipificando a morte de Cristo, né? E a cintura de Barrabás, né? Então, é algo assim, né? Você vê como a Bíblia, tudo que está na Bíblia, ela se cumpre cabalmente, né? Jesus Barrabás, Jesus Nazareno. Solta o Jesus Barrabás, é o bode da onde? Azazel, que dizem que é o demônio, né? Quem era o Barrabás? Ele era um bandido, era um demônio, né? E o outro bode, para quê? Para fazer expiação pelo povo. Então, o dia da expiação era um dia tremendo, né? Para o povo de Israel, né? Que era o dia em que o povo ele era purificado dos seus pecados, né? Ali tinha os seus pecados purificados, né? Como nós já lemos esse texto aqui, já lemos esse também, né? Então, aqui tem aquele pequeno comentário, mas nós vamos pular, nós vamos para Jeremias, capítulo 36, versículo 6, que vai dizer: por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum. Qual era o dia do jejum? O dia da expiação. E leia ao povo a palavra do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá todo o povo de Judá.
que vem de suas cidades. Então, esse dia aqui, no dia da leitura, eu li esse texto aqui, eu acho que foi Eu Te Amo, né? Que o Jeremias, ele mandou lá, um dos amigos dele, né? Ele escreveu uma carta e ele mandou, e o amigo dele leu para o povo, depois leu para as autoridades, depois ele leu para o rei, né? O rei Zedequias. O rei Zedequias, ele pegou aquele rolo e queimou, né? Aí Jeremias ditou novamente todas aquelas palavras, deu lá para o amigo dele, né? E disse assim, ó, tudo isso aqui vai se cumprir, né? E toda a palavra de Jeremias se cumpriu. Em Zacarias, né, no capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, vai dizer, né? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será um grande pranto, será grande pranto em Jerusalém, né? Então, isso aqui ele é um dia muito mais. Esse texto, eu gosto mais desse texto, porque aqui vai falar coisas tremendas. A primeira é que diz assim: derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim aquele que transpassaram. Aqui, quando você pegar a Bíblia, se você tem um site que é chamado Hebraico Pro. Hebraico Pro. Eu gosto muito de ver esse site, Hebraico Pro. Se você botar e você bater assim, Hebraico Pro, Bíblia transliterada, vai ter a Bíblia em hebraico e vai ter as palavras em português para você ler, né? É a forma de você ler. E na Bíblia hebraica, quando diz assim, e olharão para ele, a quem transpassaram, vai estar assim, ó, a quem transpassaram o Aleph e o Tav, que é aquilo que Jesus vai dizer, que nós lemos, né, antes lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, quando Jesus, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, né? Como eu falei para vocês, ele não disse que ele era o alfa e o ômega, porque Jesus não falava grego. Jesus falava hebraico e aramaico, né? Então Jesus disse, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Quando você vai ler Gênesis 1 e 1, né? Eu gosto muito que está isso, né? Bereshit, Bará, Elohim, Et. O Et é o Aleph Tav. Hashamai, né? Et Hashamai. Aí, né, vai dizer, né? Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai. Aí vai dizer, né? Et, Ha, Aretz, né? Quer dizer, no princípio criou Deus, o Aleph Tav. O céu, o Aleph Tav. E a terra. Então, o Aleph Tav, ele estava entre o céu e a terra. O Aleph Tav é Cristo, né? Então, aqui é algo tremendo. E aqui também tem outra explicação, mas o tempo eu não dá nem para... eu expliquei na live de terça-feira, né? Porque quando Jesus descer, Jesus, ele salvar o povo lá no dia do Vale do Megido, que ele desce, né? Ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai rachar no meio, né? Para a direita e para a esquerda. E ali ele vai vencer todas aquelas nações que vêm com Gog e Magog. O povo judeu, ele não sabe quem é o Messias, ele não sabe quem é o nome do Messias. E ele vai dizer assim, Messias nos abençoe. Aí o Messias vai abençoar o povo de Israel. E os sumos sacerdotes, quando eles iam abençoar o povo, eles faziam um sinal, até eu fiz na live. O sinal é este, né? Se você for em Israel, se for num cemitério, você vai encontrar muitas lápides com este símbolo nas lápides. Então, ali você sabe que ali quem morreu era uma pessoa que ele era da tribo de Levi e ele era da família dos sumos sacerdotes. Tem isso aqui na lápide. De toda a família dos sumos sacerdotes. Então, quando os judeus verem o Messias, que o Messias os salva lá naquele dia, eles vão dizer assim, ó, Messias nos abençoa. Aí, quando Jesus fizer estes sinais, este sinal, aí eles vão ver as mãos de Jesus, as marcas, né, da cruz. Aí, por isso que vai se cumprir esse texto aqui, né? Ele diz assim, olharão para mim aquele que me transpassaram. Por quê? Porque eles irão ver nas mãos de Jesus, né, as marcas. Aí por isso que eles chorarão. Por quê? Porque eles negaram a vida a todo Jesus, né? E eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Messias, né? O Yeshua é o Messias.
Apocalipse 1:7 vai dizer: eis que venham com as nuvens, e todo olho verá, até os que me transpassaram. Quem foi que os transpassaram? Os judeus, né? E todas as tribos da terra se lamentarão. Olha aí. Apocalipse 6:12 vai dizer: observei quando ele abriu o sexto selo. Aí no versículo 15 vai dizer: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravo, quer livre, esconder-se-ão em cavernas sobre as rochas das montanhas. E eles gritarão às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha bem o que é que vai, que o Apocalipse está dizendo aqui, né? Que quando Cristo voltar, né? Ele já não volta mais com aquele. As pessoas acham que Jesus que Jesus ele é aquele camarada paz e amor. Jesus é o rico. E aí, paz e amor, cara, e tal, né? Eu conheço uns crentes por aqui, uns crentes meio sem vergonha, que diz que toda sorte de amor é válida. Negativo, meu filho. Jesus ele vai julgar toda impiedade da terra, né? Então, essa é a festa da expiação. Agora nós vamos para a última festa, né? Que é a festa dos tabernáculos, né? Levíticos. Quem não pegou a primeira aula, você vai no YouTube, lá tem Dunamis. Dunamis no YouTube tem lá a primeira aula. A primeira aula a gente fala sobre 4 festas, que é a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecoste, né? Foi a primeira aula. Essa última aula é as trombetas, o dia da expiação e o Pentecostes, né? E o tabernáculo. A Páscoa, a festa dos pães asmos e as primícias, elas eram feitas ao mesmo tempo. A festa de Pentecostes era 50 dias depois da primícias, era uma festa isolada. Aí depois vinha trombetas, expiação e tabernáculos. Elas também eram festas que eram feitas conjuntas, né? Então, existia 3 festas que faziam junto. Então, havia um intervalo de 50 dias. Aí tinha a festa do Pentecoste. Depois, no 7º mês, né? No 7º mês, a festa do Pentecostes acontecia no 2º mês. Então, 5 meses depois, havia a festa das trombetas. Era a festa das trombetas, expiação e Pentecoste, tudo na mesma semana, tudo em seguida. Era uma festa que ele durava uma faixa de 20 dias, né? Essas festas. Acabou agora, por sinal, lá em Israel. Levíticos aqui vai dizer. Tem muitos detalhes que não dá para falar, porque é muita coisa para falar, e tem muitos detalhes que eu não estou falando, mas se vocês. Eu vou disponibilizar o PDF, depois vocês podem pegar os textos. Eu pulo muitas coisas nos textos, porque é muito texto, né? E vocês podem estudar em casa, tá bom? Eu só pego aqui as partes mais principais, né? Aí vai dizer que Levíticos 23:1, né? Vai dizer, né? O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do 7º mês, olha bem, ó, a festa das trombetas é dia 1º, a festa da expiação é dia 10, e a festa dos tabernáculos começa dia 15. Então, em 15 dias aqui nós temos 3 festas, né? Será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. Isso aqui é uma coisa tremenda, tá, minha gente? Esses 7 dias, né? No primeiro dia haverá santa convocação. Não faço nenhum trabalho, aquilo que a gente sempre fala, né? Nas festas não se faz nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentam ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, olha bem, 8º dia, quantos dias tem a semana? 7 dias. Por que aqui tem o 8º dia? O 8º dia é a eternidade. O 8º dia é a eternidade, é o dia eterno, né? Não acaba nunca. Porque a semana ela só tem 7 dias, mas diz que no 8º dia, isso aí só para vocês terem uma ideia. No 8º dia, vocês farão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não faço nenhum trabalho neste dia. Estas são as festas fixas, né? O versículo 39 vai dizer, porém aos 15 dias do 7º mês, quando estiverem colhidos os frutos da terra, preste bem atenção, que isso aqui é tremendo. Quando tiveres colhido os frutos da terra,
vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro e também no 8º dia. A semana ela tem só 7 dias, mas tem o 8º, que é o dia eterno. Vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia também no 8º. E haverá descanso solene. Aí vai dizer, né? No primeiro dia, peguem para vocês fruto das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, do seu Deus. Celebrarei essa festa ao Senhor durante 7 dias a cada ano. Estatuto perpétuo, de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão essa festa durante 7 dias. Né? Deus deixa aqui, repete várias vezes, né? No 7º mês, aos 15 do mês, durante 7 dias. Né? Durante 7 dias. Né? Versículo 43, ele vai dizer: vocês sabiam que eu... para que vocês saibam o que eu fiz com os filhos de Israel, né? Para que a Bíblia entenda quando os tirei da terra do Egito. Então, uma coisa aqui que é importante, ele fala que do 8º dia, ele fala que a festa tem que ser com ramo de palmeiras e de árvores frondosas, e a festa é para falar de quê? Da libertação do Egito. Aí em Números já vai sempre, como eu disse na aula passada, né? Cada texto tem uma acréscimo, né? Semelhantemente aos 15 dias, neste 7º mês, terei certa convocação, nenhum trabalho farei. 7 dias celebrará a festa do Senhor. Aí olha bem aqui que já tem uma coisa que não tem lá. No versículo 16 ele vai dizer: e um bode, né, para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua oferta de libação. Aí no versículo 35 ele vai dizer: no 8º dia tereis o dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. Por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um cordeiro de 7 e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Então aqui é a festa. Agora, aqui em Deuteronômio já vai ter outro acréscimo, né? Em Números, né? A primeira referência diz que tem que pegar folhas de palmeiras, né? Galhos de palmeiras, galhos de salgueiro, galhos de árvores frondosas. O outro fala de um bode, né? Agora, nesse aqui, já vai acrescentar outras coisas. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, versículo aqui o 13, né? Vai dizer o seguinte: a festa do tabernáculo deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiver escolhido o produto da eira e o produto do lagar. Olha bem, aqui já aumentou mais. Lá fala que era o produto do campo. Agora aqui já diz que é o produto do campo e o produto do lagar. Por quê? Porque todas as festas do Senhor tinham a ver com colheita, com plantação, né? Quando a gente vê lá a festa das primícias, que passa lá aquele molho, o sacerdote ele balança, né, os molhos diante do altar, para que toda a plantação seja abençoada, né? Quando a gente vai lá para Pentecoste, tem aqueles 2 pães que são os pães da primícia, né? E agora tá falando, né, que a festa ela é o quê? Ela é a celebração, né, do produto que da eira e do produto do lagar. Isso aqui é muito importante, muito, 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 muito importante. Vocês vão ver que tem muita coisas proféticas falando da eira e do lagar. Alegrem-se nesta festa. O versículo 15 vai dizer: durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor. Seu lugar, né? A festa do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolheu. Qual foi o lugar que o Senhor escolheu? Jerusalém. Né? E vai dizer aqui, né? Porque o Senhor, Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. Então, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas também é chamada, é uma festa de alegria, porque ela era o final de toda aquele processo de colheita, né? Ele era o final, que tanto era o final da colheita do trigo, né? A colheita da eira, como era também o final da colheita do lagar. Aí tem esse texto aqui, que é um esboçozinho. Agora nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Olha bem aqui quando ele fala que nessa festa vocês vão recolher o produto da eira e o produto do lagar. Agora nós vamos ver aqui, Deus ele vai fazer a separação da eira e do lagar. Preste bem atenção, como é maravilhoso a Bíblia. Ele vai dizer, ó,
Versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Olha bem, o cara estava vindo na nuvem, ele tem a semelhança como filho do homem. O que é que ele tem na mão? Ele tem na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Então o anjo sai e ele vai falar com a pessoa que está sentada sobre a nuvem. O que é que ele vai dizer? Lança a tua foice e cega, né? A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. Quer dizer, o anjo falou, está na hora, né? A seara da terra está madura, e ele vem e ele mete a foice e a terra é cegada, quer dizer, é ceifada, né? Todo aquele produto ele é ceifado. Agora, olha bem aqui o que é que vai dizer o versículo 17. E saiu do templo, né? E saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha uma foice aguda. Agora já sai outra pessoa, um anjo com a foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda. Né? Olha o que é que ele vai dizer. Lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra. Presta atenção. Né? O filho do homem lá, ele pega a seara. Agora vem um anjo e ele vai vindimar, né, os cachos da vinha da terra. Vocês lembram que lá, na festa dos tabernáculos, o que acontece? É colhido tanto a eira como o lagar. Aqui o que está acontecendo? Está sendo colhido a eira e o lagar. Agora, bem aqui, né, nós vamos ver que há uma separação do que é a eira e do que é o lagar, né, que está lá naquele texto de Deuteronômio. Né? Olha o que é o lagar, olha o que é o vinho. Né? Por isso que a Bíblia fala do vinho da ira de Deus. Olha bem aqui o que é que vai dizer. E vidimos cachos da uva da terra, porque as suas uvas estão maduras, né? Da mesma forma que a seara estava madura, agora a uva está madura. Agora veja o que acontece aqui nesse texto, vai dizer, e o anjo lançou a sua ceifa e vidimou as uvas da terra, e as atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Olha, vocês notaram aqui que está tendo duas colheitas, uma da seara e o outro do lagar, só que olha o que acontece com a colheita do lagar. É a colheita da ira de Deus. E ela é o quê? Ela é pisada, né? E essa colheita aqui é o quê? É a morte dos ímpios. Então, a primeira colheita é a colheita dos santos e a segunda colheita é a colheita dos ímpios. Por isso que Deus ele vai dizer em Deuteronômio, se alegre. Por quê? Porque toda a maldade da terra vai ser colhida. Aí vamos embora. Olha o que está aqui em Mateus 13, 24. Né? Olha o que é que, no versículo 30, o que é que vai dizer, né? Vai dizer assim, deixe que cresçam junto até a colheita. Você lembra da colheita lá de Deuteronômio? Você lembra da colheita do Apocalipse? Agora nós temos aqui uma colheita. Então direi aos os encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Estão vendo que o anjo ele sai, que aquele filho do homem ele sai para ceifar? Aí no versículo 36 ele vai dizer o seguinte: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, aquele que semeou a boa semente ao filho do homem.
O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o maligno que o semeia é o diabo. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Está vendo? É o fim lá, em Deuteronômio, é o fim Apocalipse. Jesus está dizendo que é o fim da era. E os encarregados da colheita são os anjos. Vocês lembram que os anjos lá em Apocalipse, eles saem para ceifar? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que traz tropeço e todos os que praticam o mal. E eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. O texto de Apocalipse diz que é onde? Que os freios do cavalo estão vestidos de sangue. E isso aqui, minha gente, é algo tremendo. Olha, isso aqui é malhando o trigo. Qual era a diferença do trigo para o joio? Porque o joio não tem semente, né? E o trigo tem. Então, o que é que fazia? Batia, né? Esses pauzinhos batiam. Ou então vinha com os bois, né? E os bois eles pisavam o trigo e o joio. Olha o que é que acontece. O cara pegava e jogava o trigo e o joio para cima. O joio ia embora com o vento. Por quê? Porque não tem semente. O trigo caía. Agora, vocês sabem, eu vou falar aqui uma coisa bem interessante. Existia, aqui vocês estão vendo 2 bois, né? Entre esses dois bois também existia um aparelho que ele amassa, você pode ver que está tudo amassado aqui ao redor perto dos bois, né? Existia, né, naquele tempo, um aparelho. Você sabe como era o nome do aparelho que era usado para amassar o trigo e o joio? O nome do aparelho era o nome lá um aparelho, como é que eu posso falar? Uma máquina, que amassava o trigo e o joio. O nome dele era Tribus. Tribus era o nome lá desse aparelhozinho que amassava o trigo e o joio. Depois o joio era jogado fora, né? Como ele subia, ele não tinha semente, ele subia, as pessoas recolhiam, separavam. Você vê que tem um monte, né? Tem um monte bem grande ali atrás, né? Atrás dos bois, olha, tem um monte bem grande. Aquele monte ali é o joio, que ele vai ser queimado. Então, tem esse aparelho que era usado para amassar o joio e o trigo. E o nome desse aparelho era Tribus, né? Tribus, né? É da onde vem a palavra tribulação. Onde é que o joio e o trigo são separados? Na tribulação. Era o tribus. Né? Era o tribus, era aquilo que era aquele aparelho que era usado para separar o joio e o trigo. E eles eram desse aparelho que separava o joio e o trigo é que vem a palavra tribulação. Então vamos lá. Olha bem aqui o que Isaías vai dizer. Isaías ele vai dizer: quem é aquele que vem de Edom, de Borrás, com as roupas tingidas de vermelho? Né? Quem é Edom, né? Quem estudou com a gente lá o Antigo Testamento sabe que Edom é um dos nomes para o anticristo, né? Quem é este que vem, né? Quem é este que vem de Edom, de Bozrá, com as roupas tingidas de sangue? Olha bem, é aquele num manto de esplendor. Avança a passos largos na grandeza da sua força. Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas, como as que estão pisando o quê? Que pisam as uvas no lagar. Vocês lembram lá do Apocalipse que as uvas eram pisadas? E aquelas uvas eram o quê? O sangue dos homens. Olha o que Isaías está dizendo aqui. Quem é esse que vem de Edom com as suas roupas salpicadas de vermelho? É porque eu estou pisando as uvas no lagar. Qual é o lagar? Da ira de Deus. Aí ele vai dizendo no versículo 3, sozinho pisei as uvas no lagar das nações. Vocês lembram lá que fala das nações?
Ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. Olha bem, Jesus não é aquele paz e amor, aquele camarada, não. Jesus vem com ira, né? Com ira. Ele vem com indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança está onde? No meu coração. E chegou o dia da minha redenção. Vocês lembram quando nós lemos lá aquele texto que fala sobre a festa o dia do jubileu. Olha aqui, chegou o dia o quê? O ano, olha quem diz, ele chegou o ano da minha redenção. Lá é o ano o quê? Do jubileu. É o mesmo ano. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei-me assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou. E aí a minha ira, né, deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu os embebedei e derramei na terra o sangue deles. Olha aí, cadê o Jesus Paz e Amor? Cadê o Jesus que diz que toda sorte de amor é válida? Estou vendo ele aqui, não. Onde é que está aqui o Jesus que você não precisa mudar de vida? Eu não encontro, não. Eu encontro esse Jesus aqui, no final dos tempos. Daqui a como é que é pisada a uva, né? Agora vamos ver aqui o que é que vai dizer lá em Apocalipse, né? Mas isso aí é Isaías, é lá no passado. Agora vamos ver lá em Apocalipse. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Vocês lembram lá da visão de João, capítulo 1? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste quê? Vestes tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha bem, o Jesus Paz e Amor está vindo o quê? Com as suas vestes vestidas de sangue. Seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Vocês lembram lá também de Apocalipse 1 que a gente leu, né? E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com... Olha aqui, o Jesus Paz e Amor, o Jesus que aceita tudo, ele vai reger as nações o quê? Com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês estão vendo aqui como Jesus ele vai voltar. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 19, vai dizer, né? Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureça seu coração. Na sua rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Versículo 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isto, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que ninguém vos tenha, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar no descanso do Senhor. Bom, irmãos, o que é a festa de tabernáculos? A festa de tabernáculos ela é o milênio do Senhor. A festa dos tabernáculos fala do milênio, fala do final de todas as coisas. Mas o que acontece? Né? Que aquelas pessoas lá no Antigo Testamento eles não puderam entrar. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo assim, não sejamos como essas pessoas que não puderam entrar no descanso do Senhor. Por quê? Porque eles foram incrédulos, porque eles tentaram o Senhor. Né? Porque eles não obedeceram à voz de Deus. Então, o que Jesus vai dizer aqui em Mateus, né? Capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, aquele texto muito conhecido, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a festa do tabernáculo era o quê? Era uma festa de descanso, ninguém trabalhava, era uma festa de celebração. Mas quem era que celebrava nessa festa? Quem era que celebrava nessa festa? Eram aqueles que eram da seara do Senhor. Né? Não aqueles que eram colhidos. Agora, isso aqui é tremendo, irmãos. Olha, isso aqui é tremendo. Estou terminando, tá, irmão? Falta só uns 3 slides. Olha o que Jesus vai dizer, isso aqui é uma coisa tremenda. Isso aconteceu agora, esses dias. Diz assim, ó, estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E no 7º dia, o grande dia da festa. Olha aí, a festa do tabernáculo, no 7º dia, o grande dia da festa. Por que o 7º dia é o grande dia da festa? Porque é o milênio do Senhor. Né? Por quê? Porque o 8º dia é o dia eterno. Né? Pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, vinde a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele creram, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmão, isso aqui é tremendo, porque isso aqui vai falar de algo assim, os judeus, nesse dia da festa, o que acontecia nesse dia da festa dos judeus? Eles pegavam, nesse dia aí, no 7º dia, eles pegavam dois vasos de ouro. E eles iam até o tanque, ou até um rio. E ele enchia aqueles vasos de ouro de água. Depois eles levavam até o templo. E o sumo sacerdote, ele mexia aqueles vasos diante do altar do Senhor. Para que toda a colheita fosse abençoada, para que houvesse chuva, para que houvesse água, né? Porque eles eram um povo agrícola. Então, sem água, não tinha água para os animais, não tinha água para as colheitas, né? Então, eles pegavam aquela água, e aquela água ali era como se toda a água, toda a chuva fosse consagrada ao Senhor, para que Deus abençoasse, para que Deus mandasse chuva. Jesus está dizendo assim, olha, essa água que vocês estão indo atrás, né? Para que Deus abençoe as colheitas de vocês. Jesus tem assim, eu sou essa água. Por isso que ele está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim, por quê? Porque aquelas pessoas, eles iam atrás eles iam até o tanque, e diziam assim, não precisa ir ao tanque, você tem que vir a mim. Vocês têm que vir a mim, por quê? Porque eu vou dar para vocês a água da vida. Né? Olha como Deus ele é assim, como as coisas da Bíblia são tremendas, né? É algo assim maravilhoso, né? Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam ir lá para o tanque de Betesda, vocês não precisam correr atrás de uma água que todo ano vocês vão ter que ir lá naquele tanque para ser abençoado. Vocês vinham a mim, por quê? Porque eu vou dar a vocês uma água, que ela não é uma água normal, mas ela é uma água que ela é a água da vida, ela jorra para a vida eterna. Agora, olha o que é que vai, isso aqui, olha o que é que Apocalipse vai dizer. Apocalipse 21, lá no final, né? Vai dizer, versículo 1. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o 8º dia.
Né? Gog e Magog já passou, o diabo já foi lançado, as nações já foram julgadas, né? Agora que a Nova Jerusalém está, né, descendo, é aquele oitavo dia, vocês lembram? Né? Vocês lembram que tinha um oitavo dia? Né? E naquele oitavo dia havia uma grande festa, era um dia solene aqui. Aqui é o oitavo dia, é o dia eterno. Nunca jamais acabará, não haverá mais morte, mais dor, mais nada. Por quê? Porque é um dia eterno. Olha o que vai dizer. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: Eis que olha aí o tabernáculo de Deus. Tabernáculo de Deus. A festa dos tabernáculos. Né? O oitavo dia, o grande dia, o dia solene, com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav, ou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver o quê? Sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vocês estão vendo aqui aquilo que Jesus falou lá em João 7, está se cumprindo aqui aonde? Nos tabernáculos do Senhor. No dia eterno, né? Que é o quê? Você beber da água da vida e nunca mais, né? Você vai ter sede, né? Porque chegou agora o oitavo dia, o dia da eternidade, né? São 7 festas, 7 milênios, né? A festa do tabernáculo, ela acontece aonde? No milênio, né? Quando Jesus prende ali o diabo, né? Jesus ele mata, ele joga o anticristo lá, né? A besta, a primeira besta, a segunda besta, ele joga no lago de fogo, né? Então, a Bíblia diz que nós reinaremos na terra durante 1000 anos, né? Esses 1000 anos é o quê? É a sétima festa. São 7 dias, né? Mas o que é que acontece? No oitavo dia, né? A Bíblia diz que no final dos 1000 anos, o que acontece? O diabo é solto, ele vai juntar algumas nações, né, para guerrear contra o Senhor. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele vai destruir o inimigo. Aí nós entramos aonde? No oitavo dia, que é o dia solene. Né? Que Deus ele vai fazer o quê? Né? Deus ele vai tirar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí em Apocalipse aqui 7, versículo 9, e o versículo do 13 a 17 vai dizer: Depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, e segurando o quê? Palmas. Onde é que essa multidão está? Na festa dos tabernáculos, entrando na festa do tabernáculo do Senhor. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação. Você lembra lá do tribos que separa o joio e o trigo? E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Cordeiro e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o quê? O seu tabernáculo. O seu tabernáculo. Por quê? Porque agora eles vão celebrar a festa dos tabernáculos. Você lembra? Diz lá em Deuteronômio que era durante esses 7 dias era o quê? Para o povo se alegrar. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o calor abrasador, pois o cordeiro que está sobre o trono do trono será o seu pastor. E ele os guiará onde? As fontes de água viva,
e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então, a gente vê aqui, né, os ciclos das festas, né? Páscoa, pães asmos, né? Na Páscoa Jesus morre, nos pães asmos Jesus tira os nossos pecados, como a gente viu lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz, né? Tirando a maldade, né? Nos revestindo da pureza. Aí vem as primícias, né? Quando a Bíblia diz que Jesus ele é a primícia dos que dormem. Aí nós vemos o Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, né? Tem os dois pães lá, que eles são banhados com óleo, né? E as duas casas, né? As duas casas de Israel, que nós vamos dar um estudo depois sobre isso, para vocês terem um entendimento das profecias. Depois vem a festa das trombetas, que toca as trombetas durante 10 dias. No primeiro dia toca-se a trombeta o dia todo, né? No último dia da festa das trombetas, que é o dia 10, né? No 50º ano, vai ter a última trombeta. Qual é a última trombeta? É a última trombeta do dia do jubileu, do ano do jubileu, onde todas as dívidas são perdoadas. Nesse ano, nem plantação pode se fazer, nem colher aquilo que caiu da terra pode colher. Por quê? Porque é o ano da libertação. Deus, naquele ano, os escravos são libertos, as dívidas são pagas e a terra descansa. É o ano da remissão do Senhor, é o ano da libertação do Senhor. Aí nós temos a expiação, né? Temos lá, né, o que é o dia da expiação, é Jesus ele entrando no sumo, diante de Deus, né, nos santos dos santos, né? E depois nós entramos aonde? Né, na tabernáculo, que é o que é a festa que nos fala da eternidade, né? Que nos fala do milênio, né? E depois, no último dia da festa dos tabernáculos, que é o 8º dia, né? Será que a Assembleia Solene, que é o quê? O 8º dia é o ano eterno, né? É o dia eterno, nunca mais vai acabar. Por quê? Porque não precisa mais do sol, não precisa mais da lua, que a Bíblia diz que o próprio Cordeiro será o nosso sol, né? E Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, nós olhamos, a gente vê como as festas de Israel ela tá toda entrelaçada entre a Bíblia, né? Como quando os apóstolos escreveram, quando Paulo escreveu, quando João, quando o escritor de Hebreus, quando os escritores escreveram, as pessoas que eles estavam escrevendo, eles sabiam, eles tinham entendimento. Por quê? Porque eram os moedes, né? Moedes é tempos determinados por Deus, né? Tempos determinados por Deus. Quando a gente fala sobre a festa das trombetas, né? Quando a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 25, sobre as 10 virgens, né? Nem falei sobre as 10 virgens, né? Que fala sobre houve-se um grito, né? Essa palavra grito, né? Ela também ela é traduzida como, às vezes é grito, às vezes ela é trombeta. Grito e trombeta é a mesma palavra no hebraico. Então, quando ouve-se aquele grito, né? Que as virgens saem, aí se vê um noivo, né? 5 tem azeite, 5 não tem, ali é a trombeta. Ali é a trombeta, né? Então, você vê como as festas elas estavam enraizadas. E quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue ver melhor a Bíblia, a gente consegue ver as profecias bíblicas, né? E próximo estudo, se der certo, a gente vai estudar sobre as duas casas de Israel, para vocês verem como Deus ele inclui os gentios no seu plano da salvação. Não é só Jesus que morreu, não. Havia um plano que começa lá em Gênesis, quando Deus fala, né? Multiplicar e frutificar, né? Você tem que procurar se multiplicar e se frutificar, onde ele é citado na Bíblia, né? E a gente vai ver o plano de Deus se cumprindo em toda a Bíblia, né? Através do multiplicar, do frutificar, né? Aí Deus vai falar isso para Adão, Deus vai falar isso para Abraão, Deus vai falar isso para os filhos de Noé, Deus vai falar isso para Abraão, Deus vai falar para Jacó, né? Vai falar para Isaac primeiro, depois vai falar para Jacó, aí Deus vai falar isso para Efraim, aí Deus vai separar as tribos, né? Vai ficar 10 de um lado e 2 do outro, né? E são coisas tremendas, né? Que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, né, o plano da salvação, e como tudo na Bíblia ela está interligado. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, fala agora ou se cale para sempre. Alguém tem alguma pergunta?
Manu, tu queria perguntar? Fala aí, criatura. Manu é uma amiga minha querida, de muitos anos, acho. Eu tenho uns 20 anos que eu conheço a Manu. Manu faz 20 anos que me faz raiva, mas eu amo a Manu. A amo, né? Manu é uma menina muito gente boa. Ela mora agora na Nova Zelândia. E a gente está sempre brigando aí pelas internet. Eu amo a Manu. Mas é muito amiga nossa mesmo. Eu sou assim do coração da gente. Ela falou que ia fazer live com a gente, Edson. Aí foi. Ah, tá certo. Ela falou mesmo, né? E ela vai fazer live. A Manu agora é blogueira, então ela vai fazer uma live aí com a gente. Alguém tem alguma pergunta? Pergunte aí. Já estamos com 1h30 a live. Se você não quiser falar, você pode escrever também. Ninguém quer perguntar. Se não quiserem. A Manu está dizendo vai. Ela colocou aqui que vai, Liana. Pronto, fechou então. A Ana Flora tinha feito uma pergunta lá em cima, mas aí como eu dei uma queda aqui na reunião, eu não consegui mais achar. Vê se tu acha aí, tem uma pergunta da Ana Flora, logo no começo. Deixa eu ver aqui que eu sou. A ressurreição de Jesus é contada pelo calendário lunar. Não é pelo calendário, é porque assim, ó, as festas de Israel, elas não eram pelos dias que nós, né? A Páscoa toda vez cai na sexta. Pela Bíblia não é assim. Pela Bíblia é pela lua. As festas das trombetas é quando a lua nova aparecia. Quando a lua nova aparecia no céu, era o dia das festas das trombetas. Né? Quando a nova aparecia, era o primeiro, era o dia da Páscoa. Né? Aí a lua nova aparecia, contava 14 dias, era a Páscoa, né? Que a Páscoa era no 14º dia do mês. Então, Jesus ele não morreu pelo calendário o nosso, né? O gregoriano. Jesus não morreu pelo calendário gregoriano. Jesus morreu pelo calendário das festas. As festas ela pode cair em qualquer dia. Né? Para nós, cai sempre naquele... você pode ver que às vezes cai em mês diferente, mas cai sempre na sexta. Não é assim. Então, Jesus ele não ressuscita na sexta, no domingo vamos supor, do calendário gregoriano. Ele vai na realidade, ele vai ressuscitar no domingo do calendário gregoriano, mas ele não vai morrer na sexta do calendário gregoriano. Provavelmente, Jesus tenha morrido na quarta-feira. Aí ele passou quinta, ele morreu na quinta, né? Acho que ele passa quinta, sexta, sábado, ele ressuscita no domingo, né? Domingo pela manhã. Então, é isso, né? Que a gente, às vezes, pensa que tudo acontece como no nosso calendário, mas não é assim. Alguém tem alguma pergunta? Outra pergunta? Perguntem aí. Não, tem não. Não tem. Mas eles reconhecerão Jesus pelas marcas, né? Pelas marcas que Jesus tem. Da cabeça. Que é a forma, porque eles não sabem, porque assim, a única coisa que eles sabem é que o Messias ele é descendente de Davi, né? Eles não sabem quem é. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma outra pergunta para fazer? Mas, gente, eu estou quase não ouvindo aqui as coisas. Eu estou com esse fone de ouvido aqui para ver se eu escuto. Eu só falo. De conclusão. Que os judeus vão reconhecer? Eles reconhecem Jesus porque o texto da Bíblia fala. E também lá em Apocalipse vai falar, né? Não só em Zacarias, mas Apocalipse também vai falar. Apocalipse ele, fala também, né? Agora que eu me lembrei que é assim, né? E aqueles que me transpassaram, né? E lá em Zacarias fala. Como é que... isso aí, imagina se Jesus aparece e não tem as marcas, né?
Jesus, eu sou Jesus que morri. Aí como é que eles vão dizer assim, mas como é que é o Jesus? Jesus está aqui, eu tenho as marcas. É a única prova que Jesus pode dar que ele é o que morreu lá no madeiro há 2.000 anos atrás. Se ele mostrar as marcas, se ele só falar e não tiver as marcas, pode ser qualquer um. Porque para o judeu, o Messias ele pode ser qualquer um, desde que seja descendente de Davi. Entendeu? Então, qual é a marca que Jesus pode dizer assim, não, eu não sou aquele cara que vocês mataram há 2.000 anos atrás, eu estou aqui. Aí você vê que Tomé, olha bem o que é que Tomé perguntou. Eu só acredito, o quê? Se eu colocar o dedo aqui nas marcas dele. Jesus chega para Tomé, então toca. Aqui, ó, toca. Né? Aí Jesus é assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou já e sair com o pessoal ali. Mamãe, eu vou orar lá no monte, naquele monte, quando tu era crente, que a gente orava lá na Tabuba, lá no funil. Vou orar daqui a pouco lá. Vou orar por ti, para ver se tu se converte, se tu volta para Jesus, deixa de ser pecadora, viu? Então, pessoal, obrigado. Se tudo der certo, eu vou combinar aqui com a Eliane. Ficou mudo? Alô? Ficou mudo? Não sei. Ficou? Tá mudo? Pode ser que você tenha colocado. O pessoal tá mudo aí para vocês, porque eu estou falando nesse microfonezinho aqui. Não sei se ele ficou mudo. Né? Então, a Ana está dizendo que está ouvindo. Então, pessoal, se ninguém quer fazer mais uma pergunta, eu agradeço. Se não houver nenhuma mudança, sexta-feira que vem a gente vai estudar sobre as duas casas de Israel. Então se prepare, bote o gelo para botar na cabeça de novo, né? Para não ferir a cabeça. Vai começar a estudar as duas casas de Israel, para vocês terem uma noção do que. Agora é o plano da salvação. Como é que Deus planejou o plano da salvação para chegar até nós? Como é que Deus incluiu os gentios no plano da salvação? Porque quando você vai ler lá em Ezequiel, lá em Jeremias, quando Deus ele vai falar sobre a nova aliança, ele vai dizer assim, eu fiz uma aliança, eu vou fazer uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Eu escreverei a minha lei nos seus corações. Então, a nova aliança, como Deus fala lá no Antigo Testamento, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Como é que os gentios entram? É isso que a gente vai explicar para vocês na semana que vem. Amém? Boa noite. Sexta-feira que vem a gente se vê. Amém? A live vai estar salva lá no YouTube, onde está a live da semana passada. Então, boa noite, Deus abençoe e até mais.